Segundo Reis 17. Oséias, rei de Israel. No ano do 10º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Assíria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Porém, o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a Sur, rei do Egito, e não pagava presentes ao rei da Assíria cada ano como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9 de Oséias, o rei da Assíria tomou Samaria e transportou a Israel para a Síria e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã, e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. E queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. E serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis estas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, e que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Porém não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizera com seus pais, como também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhes tinha dito que não fizessem como elas. E deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para o provocarem a ira. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou senão a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou Israel de seguir o Senhor, e o fez pecar um grande pecado. Assim andaram os filhos de Israel em todos os pecados que Jeroboão tinha feito, nunca se apartaram deles, até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros.
E o rei da Assíria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Sefarvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali não temeram ao Senhor, e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles, pelo que falaram ao rei da Assíria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabe o costume do Deus da terra, pelo que ele mandou leões entre ela, e eis que a matam, porquanto não sabe o culto do Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer: levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, que ele vá e habite lá, lhes ensine o costume do Deus da terra. Veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos, que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. E os de Babel fizeram Sucote-Benote, e os de Cuta fizeram Nergal, e os de Ramate fizeram Azima. E os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos no fogo, a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Assim temiam o Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje fazem segundo os primeiros costumes, não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a lei, e segundo o mandamento que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Contudo, o Senhor tinha feito concerto com eles, e lhes ordenara, dizendo: não temereis a outros deuses, nem vos inclinareis diante deles, nem os servireis, nem lhes sacrificareis, mas ao Senhor que vos fez subir da terra do Egito com grande força e com braço estendido, a este temereis, e a ele vos inclinareis, e a ele sacrificareis. E os estatutos, e as ordenanças, e a lei e o mandamento que vos escreveu, tereis cuidado de os observar todos os dias, e não temereis a outros deuses. E do concerto que fiz convosco vos não esquecereis. E não temereis a outros deuses, mas ao Senhor vosso Deus temereis, e ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Porém, eles não ouviram, antes fizeram segundo o seu primeiro costume. Assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim fazem também seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Segundo Reis 18. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Esse tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se revoltou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela,
desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e a cercou, e a tomaram ao fim de 3 anos. Sim, no ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Assíria transportou Israel para a Síria, e os fez levar para Ala e para Abor, junto ao rio Gozã e à cidade dos Medas. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transpassaram seu concerto e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram nem o fizeram. Senaqueribe invade a Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as encobrira e o deu ao rei da Assíria. Contudo, enviou o rei da Assíria a Tartã e a Rabsares e a Rabsaque de Laques, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo e vindo eles, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. E chegaram o rei e saiu a eles Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler. E Rabsaque lhes disse: Ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é esta em que confias? Dizes tu, porém, palavra de lábios é: Há conselho e poder para a guerra, em que, pois, agora confias que contra mim te revoltas? Eis que agora tu confias naquele bordão de cana quebrada no Egito, no qual, se alguém se encostar, entrar-lhe-á pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Se, porém, me disserdes, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante este altar vos inclinareis em Jerusalém? Ora, pois, dá agora reféns ao meu senhor e o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só príncipe dos menores servos de meu senhor? Porém, tu confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros. Agora, pois, subi eu, porventura, sem o Senhor contra este lugar para o destruir? O Senhor me disse: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disseram Eliaquim, filho de Ilquias, e Sebna, e Joá, e Rabsaque: Rogamos-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaque lhes disse: Porventura mandou-me meu senhor só a teu favor e a ti para falar essas palavras, e não antes aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e essa cidade não será entregue na mão do rei da Assíria.
Não dei ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: contratai comigo por presentes e saí a mim. E coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras, de azeite e de mel. E assim vivereis e não morrereis. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos incita, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Que é feito dos deuses de Ramate e de Arpade? Que é feito dos deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram a Samaria da minha mão? Quais são eles dentre todos os deuses das terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém da minha mão? Porém calou-se o povo e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandado do rei havia, dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaque. 2 Reis 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos os sacerdotes cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Os quais disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e de vituperação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para o ter. Bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Assíria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Assíria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laques, e ouvindo ele dizer de Tiraca, rei de Cuxi: eis que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tenho ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden que estavam em Telassar? Que é feito do rei de Amate e do rei de Arpade e do rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus,
ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel? Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura, não ouviste que já dantes fiz isso e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores delas, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes que se levante. Porém, o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar e o teu furor contra mim, eu o sei. Por causa do teu furor contra mim, e porque a sua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isso te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder, porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião que escapou, o zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Assíria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sareze, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus poderoso, maravilhoso, Santo de Israel, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. Ouve, Senhor, as palavras, a oração que o teu povo ora ao Senhor neste momento. Oramos ao Senhor, ó Pai. Eu oro ao Senhor juntamente aos meus irmãos, às minhas irmãs, ó Pai, que me acompanha nesta oração, ó Deus, após a leitura das suas sagradas escrituras, Senhor. Ó Deus, inclina sim, Senhor, para nós. Ó Deus amado, Deus querido, receba a nossa voz em oração, receba nossas petições, os nossos pedidos.
os anseios do nosso coração, ó Pai, que tudo venha ser para a honra e glória do Teu santo nome. E se estiver de acordo com a Tua santa vontade, realiza em nós o Seu querer e o Seu efetuar, ó Pai. Concretiza, Senhor, os Teus feitos em nossa vida. Deus amado, Deus querido, continue nos livrando, operando sinais de maravilhas em nosso meio, nos livrando, ó Pai, das mãos do inimigo, Senhor, nos dando saúde, ó Pai, e vida, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós bendizemos o Teu santo nome. Ó Deus, nós te pedimos todos os nossos pedidos e cremos que iremos receber, não porque merecemos, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus, um Deus zeloso, compassivo, misericordioso. E nós acreditamos e cremos, ó Pai, que o Senhor operará, ó Deus, a nosso favor. Deus, toma nas suas mãos, ó Pai, a vida de cada um, ó Pai, dos Teus filhos. Toma este projeto, Senhor, este plano, ó Deus. Em nome de Jesus, joga por terra todo impedimento que possa querer se levantar, Senhor, contra este projeto. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos dê entendimento, ó Pai, para fazer, meu Deus, aquilo conforme a sua vontade, para fazer aquilo conforme, Senhor, é o certo e é, ó Deus, o Teu querer. Pai, esteja conosco, Senhor, como o Senhor já está. Meu Deus, que possamos, ó Deus, ter a Sua presença como supremacia em nossa vida, Senhor. E que venhamos entronizar, ó Deus, a Sua presença, ó Deus, no centro da nossa vida, do nosso coração. Tendo o Senhor como o único suficiente Deus e Salvador. Oh, Pai querido, Pai amado, Te amamos e bendizemos porque Te adoramos. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, e nós Te amamos para todo sempre. Te amaremos para todo sempre. Deus amado, Deus querido, receba a nossa vida neste momento em oração. E que os Seus ouvidos inclinam, sim, ó Pai, a nosso favor e Suas mãos opere, Senhor. Ó Pai, a nosso favor, meu Deus, nos favorecendo com as Suas bênçãos e com a Sua graça. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.